da política. Ó, o prefeito Eduardo Siqueira Campos participou da entrega de uma obra em Buritirana, ao lado da deputada Jana de Valcari, que destinou emendas para benfeitoria e foi convidada pelo prefeito, apesar de terem sido adversários da eleição passada. Luiz, e aí, surpreendeu esse encontro? Boa tarde. Pois é, boa tarde, Jair. De parte do Eduardo, não surpreendeu, porque o Eduardo já está desde o princípio da administração dele, tentando desarmar os ânimos que existiam contra ele, né? Ou seja, e ele sempre foi uma figura política que sempre prezou a questão institucional. Agora, a reação da Janaide, que foi algo interessante, ou seja, a Janaide é naturalmente uma deputada, de certo modo, mercurial, né? E ela aceitou o convite do prefeito Eduardo Siqueira, inclusive discursou, falou ontem lá, que sentiu-se honrada, né? Ela não só aceitou o convite, sentiu-se honrada e reconheceu que foi um gesto muito nobre do prefeito Eduardo Siqueira convidá-la para a inauguração dessa obra, cuja construção foi feita também com emendas da deputada Janaide Valcari. Então foi realmente uma situação muito interessante, que demonstrou certa civilidade, né? Porque Sim. a Janaide foi adversária do Eduardo Siqueira no ano passado, né? Então significa que a deputada avançou muito e que está entendendo aí que deve se respeitar a questão social, assim como o próprio Eduardo Siqueira. Agora tem muita gente na rede social que começou a falar algumas coisas aí, que como se fosse uma questão de hipocrisia. Não, não é uma questão de hipocrisia. Eu vejo como uma questão de civilidade e questão de institucionalização, como deve ser o desempenho das funções públicas, né? Que é o caso da deputada Janaide Valcari, que inclusive está em campanha para deputada federal, né? E do prefeito Eduardo. Ambos disputaram uma disputa ferrenha o ano passado pela prefeitura da capital, e passada a disputa, como a Janaide disse ontem, a eleição ficou do passado, né? Então, foi uma medida, viu? Um encontro, Jairo, que diz muito, né? Diz muito do momento político. Até porque ontem nós percebemos ontem aqui, registramos a inauguração de uma ponte em Xambioá, em que a bancada de deputados alinhados a Jair Bolsonaro não compareceu por causa da presença do presidente Lula, que é do PT. Então, o que se tem de condenável naquela decisão da bancada bolsonarista ontem, na inauguração da ponte, um bem público, tem-se que elogiar uma decisão dessa, uma atitude dessa, tanto do prefeito como da Janaide, de encontrarem-se ali e cada um reconhecer o mérito do outro nesse caso específico. Aliás, a Janaide, que foi eleita deputada estadual pelo bloco bolsonarista, né? Ela do mesmo partido do senador Eduardo Gomes, do PL, que não compareceu à inauguração da ponte ontem porque o PT estava lá. Pois é, né? A gente viu que realmente foi uma coisa... Essa questão as pessoas são adversários políticos, só que tem muita gente que já leva para inimizade, né? Se consideram inimigos. Eu acho que não é por aí, né, que a gente constrói. E primeiro, Jair, nós não estamos ainda em campanha eleitoral. A campanha eleitoral não começou ainda. Não tem palanque montado ainda. Não tem palanque montado ainda. Então, o que Eduardo e Janaide fizeram foi uma demonstração de que tudo certo na hora certa, que fora dos palanques, sim, ambos, os agentes públicos e agentes políticos, inclusive, eles são financiados pelo contribuinte para trabalhar em favor do contribuinte, não em função dos seus projetos, dos seus interesses pessoais. Essa demonstração de Eduardo e Janaide ontem, ela veio bem a propósito do exemplo a não ser seguido, que foi o da bancada bolsonarista ontem. Então, o Eduardo é um exemplo do bem, junto com o Janaide, e o exemplo do mal na política, que a combinação aí de fatores que faz uma confusão entre a função pública do agente público e a função do candidato. Luiz, outro assunto agora. A suplente de deputado estadual, a Luana Ribeiro, voltou a pedir ao Supremo Tribunal Federal acesso às informações do processo em que ela é citada, no caso das cestas básicas, né? E aí, esse assunto também? O Jair, é o seguinte, ela pediu primeiro em outubro, o STF não deu acesso, né? E lá naquela decisão do ministro, do Mauro Campos, ele cita a deputada Luana Ribeiro, assim como demais deputados, né? São 10 ao todo. E a deputada Luana, que é suplente de deputada, ela não conseguiu acesso para poder se defender
ali no STJ. E aí, depois daquela decisão do STF acerca do deputado federal Ricardo Aires, que também estava naquela investigação do STJ, como deputado estadual, né, porque as cestas básicas do deputado estadual. Então, em função daquela decisão do ministro Mauro Campos, a Luana quis ter acesso ao processo para saber, né, porque, em tese, talvez ela pudesse reivindicar aí, assim como o Ricardo Aires teve o processo desmembrado, agora ele vai ser investigado lá no Supremo Tribunal Federal, é provável que a Luana esteja querendo desmembrar também esse processo e trazer para em primeira instância, porque ela, a deputada, o foro de competência dela seria o TJ e não o STJ, né? Uhum. Então, é por isso que entende-se que pode ser esse o pedido. Só que o STF tem embromado aí no acesso, né? Ela quer o número do processo, quer acessar para poder a defesa saber o que fazer em favor da deputada, né? Aliás, os outros deputados também estão nessa situação. Agora também entrou ontem, né, no STF, o empresário José Madeira entrou com uma petição, né, ali no STF. A gente não tem ainda conhecimento do teor. O teor da petição da Luana, eu tive conhecimento, eu tenho cópia do teor da petição dela. Agora, do empresário, eu não tenho ainda, mas vou ter. Ele entrou com essa petição ontem também no Supremo, né? Entrou no Supremo Tribunal Federal. Ele e a esposa dele, né, que é a Adriana. Então, eles entraram com a petição, está lá, é público. Não tem a petição ainda, porque ainda não tive acesso, mas está cadastrado lá e a gente vai saber o que está acontecendo aí. Na verdade, o empresário é um dos investigados nessa operação que deu causa ao afastamento do governador Wanderlei Barbosa. Então, mas ele peticionou ontem essa situação, vamos ver o que é. Corre muito nos bastidores que ele teria tido interesse em fazer uma delação premiada, mas isso ainda não se confirmou, esse fato ainda está em especulação. Hein? Entendi. Bom, tem uma última notícia, né? Você comentou comigo aqui antes de entrar no ar, com relação ao César Ralum, sim, né? Eu fiquei sabendo agora há pouco, há instantes aí, por aí no Palácio Araguaia, Jairo, que o secretário de Agricultura, César Ralum, vai se afastar do cargo, né? Essa informação ela é definitiva, ele vai afastar-se do cargo, ele pediu para afastar-se do cargo de secretário da Agricultura para fazer um tratamento de saúde, né? Então ele estaria com um problema de saúde e tem que fazer esse tratamento. Conforme eu apurei, não é nada grave, mas ele por bem, pedir a licença para não atrapalhar o andamento dos trabalhos ali na Secretaria de Agricultura. Nós estamos aí na entre-safra, aquela coisa toda. Então, de qualquer forma, ele pediu realmente essa licença, né, conversou com o governador sobre isso e vai afastar-se do cargo de secretário da Agricultura. Até hoje, até agora, antes do almoço, ainda não havia ainda a confirmação se vai ter um substituto ou se assumiria o secretário executivo da Secretaria de Agricultura no lugar dele, até ele fazer esse tratamento de saúde. Mas é fato que ele pediu licença para fazer um tratamento de saúde, um tratamento médico, e que, segundo me asseguraram, não é nada grave, mas o César preferiu afastar-se, né? O César, que é um candidato a deputado federal no próximo ano. O governo já esperava aí que ele pudesse pedir para sair do cargo, como é determinado pela legislação, né, para quem quer candidatar a cargo proporcional, né, até abril, né, cargo majoritário, se for secretário, tem até junho. Ou seja, o César Ralum, no cargo de secretário da Agricultura, ele, se fosse candidato a deputado federal, ele tinha que sair do cargo de secretário em abril, diferente do secretário de Planejamento, Arnaldo Dimas, que se quiser ser candidato a vice-governador, que é um cargo majoritário, tem até junho para afastar-se do cargo de secretário. Muito bem. Por hoje é só? Por enquanto só, né? Muito obrigado, Luiz, por essas informações, né? Tudo que aconteceu no mundo da política aqui no Tocantins. Bom, vamos acompanhar junto aqui